Romanos capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 5. Nós começamos esse texto há 2 semanas atrás, nós falamos sobre ele, a primeira parte, e nós falamos sobre os primeiros benefícios que nós encontramos da justificação. Justificação, imagine como um pacote, um presente que nós recebemos. E quando você abre esse pacote, de cara você tem 3 grandes presentes. Você tem, primeiramente, paz com Deus. Depois você tem acesso a Deus. E depois você tem esperança. Nós vimos isso há 2 semanas atrás, e você verá na leitura do texto que está claramente declarado aqui para nós isso. Mas, especialmente hoje, eu gostaria de abrir mais um desses pacotes. Dentro deste pacote, que nós chamamos de esperança, nós vamos encontrar mais outros presentes, e nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos ler o texto? Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Vamos ler juntos? Leiamos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nos ajude, ó Pai, a nos alimentarmos da Tua palavra neste momento. Que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso coração e mente para entendê-la, e que a nossa alma, ó Deus, apreenda desta palavra todos os nutrientes necessários, ó Deus, para a nossa caminhada como filhos Teus, para fazermos, ó Deus, o que é a Tua vontade, e para, ó Deus, nos sentirmos de maneira correta em relação a nós mesmos, em relação ao Senhor, em relação ao mundo. Pedimos isso a Ti nesta hora, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem. Só para recordarmos rapidamente, nós estamos estudando a carta aos Romanos. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos é também chamada de o Evangelho do Senhor Jesus Cristo aos gentios, porque o apóstolo Paulo, ele direciona um conteúdo que era muito conhecido para os judeus, um conteúdo de informações que fazia com que a mensagem de Jesus, chamada mensagem do Evangelho, fizesse sentido para o judeu, embora muitos judeus negligenciaram isso. Agora o apóstolo Paulo está transferindo aos gentios, aqueles que não são judeus, o conhecimento necessário para que eles entendam o valor do Evangelho e qual o resultado prático do Evangelho na vida de uma pessoa. Então ele começa a carta aos Romanos mostrando que pecado é algo universal, que todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória, carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Ele vai mostrar que não existe diante de Deus, de fato, nenhum benefício especial para aqueles que procedem de determinado povo, de determinada tribo, ou que tem algum tipo de tradição religiosa. Se de fato não houver fé no coração, todas as coisas que são resultado dessa tradição religiosa não têm valor algum. E ele vai dizer, olha, os sinais que os judeus, por exemplo, carregam da circuncisão, não tem poder algum, porque a circuncisão da pele não pode resolver o problema do coração. Ele diz, a verdadeira circuncisão é esta que acontece no coração. É obra, é produzida pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. E então ele vai mostrar que a justificação
é algo necessário. Por quê? Porque todos nós pecamos e não temos condição nenhuma de conseguir algum favor de Deus. Então Deus prova o seu próprio amor para conosco, dando o seu Filho, Jesus Cristo, para oferecer um sacrifício que pagasse a nossa dívida e que Ele fizesse isso em nosso lugar e por todos aqueles que o Pai lhe deu, por todos aqueles que o Pai disse para o Senhor Jesus salvar. Homens e mulheres que não sabiam disso e que vão sendo chamados ao longo do tempo para servirem ao Senhor Jesus e conhecerem esta graça maravilhosa. Quando o Senhor Jesus realiza isso, Ele rasga a nota de dívida que havia contra nós. Então Jesus não vai transformar alguém que crê nele da noite para o dia num santo, mas o Senhor Jesus vai declarar justificado aquele que crê nele como Senhor e Salvador da sua vida. Então, quando eu digo que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, e creio nisso de fato, não apenas faço uma declaração da boca para fora, mas quando eu creio nisso, diante de Deus, no tribunal eterno, o Senhor Jesus rasga a cédula de dívida que era contra nós, e Ele declara a minha justiça. Ele lança sobre os meus ombros, sobre a minha cabeça, o manto da justiça dele, da justiça de Cristo, para que eu seja visto por Deus e recebido por Deus como alguém completamente justo, a despeito de todas as minhas injustiças, de todos os meus pecados, porque eles todos foram pagos por Cristo na cruz do Calvário. Isso é ser justificado, e Jesus Cristo pode fazer isso com qualquer pessoa que Ele queira fazer e que o Pai queira que Ele faça. Então não há distinção diante de Deus. Pouco importa se alguém é tido dentro da sociedade como um grande criminoso, como alguém que não comete crime, ou como alguém aos olhos da sociedade um santo. Diante de Deus, todos nós precisamos da justiça de Cristo. E diante de Deus, sobre quem quer que seja, que Jesus Cristo descanse a sua justiça e declare justo, nós estamos justificados. E não há acusação contra esses, porque é o Senhor que os justifica. Então, quando chega aqui no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar do conteúdo dessa justificação. O que vem dentro desse pacote? Quando eu disse para vocês que Jesus coloca sobre nós o manto da sua justiça, o que está debaixo desse manto? O que vem dentro desse presente? 2 semanas atrás nós falamos então, primeiramente dentro deste presente vem paz com Deus. O homem que estava vivendo em inimizade com Deus por causa dos nossos pecados, agora ele teve a sua paz com Deus restaurada. Aquela inimizade gerada pelo pecado foi resolvida, e através da mediação de Cristo nós podemos ter também acesso a Deus, porque Deus não é mais um inimigo nosso e nós não somos inimigos dele. E agora nós podemos conversar com Deus, nós podemos levar diante de Deus as nossas necessidades, e nós podemos receber as orientações de Deus na nossa vida. E mais, nós agora temos esperança. Nossa vida não é apenas fruto mais do acaso, e nós não vivemos sem saber o que vai acontecer, nós não vivemos sem expectativas, nós não vivemos sem projetos, sem sonhos, mas agora o Senhor restaurou a nossa esperança. Não a esperança humana de que alguma coisa pode ou não acontecer, mas uma esperança celeste, de que aquilo que Deus nos prometeu vai acontecer. Não importa quanto tempo passe, mas vai acontecer exatamente como o Senhor nos prometeu. Pensando então nesta esperança, ela traz para nós muitos outros benefícios, e dentro deste pacote chamado esperança, nós vamos descobrir que existem outros presentes, e é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês então hoje. Veja o versículo 2, eu quero partir desta frase. Versículo 2, lá na última parte diz: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que o apóstolo Paulo está fazendo aí? Ele está jogando com as palavras. Tanto no latim quanto no grego, este jogo está muito claro, e no português também. Quando ele diz, nos gloriamos na esperança da glória. Se você tirar um pouquinho aí a palavra esperança, você tem gloriamos na glória. Parece um negócio redundante. O que isso significa? É importante nós
descobrirmos o significado desta palavra glória. A palavra glória, tanto lá no grego quanto no hebraico, ela tem um significado igual. E o significado, embora todos nós imaginemos já alguma coisa reluzente, dourada, e a gente associa isso com glória, o significado literal da palavra glória não é esse. O significado literal da palavra glória é peso, densidade. Engraçado isso, né? Porque nenhum de nós, se tivesse que chutar um significado, chutaria isso. Mas quando eu li isso pela primeira vez, eu me assustei. Eu falei, mas o que isso tem a ver? Qual a ligação com essa noção que nós temos de glória com isso? Então, no Antigo Testamento, por exemplo, a palavra hebraica era kabod. E esta palavra significa exatamente peso, densidade. No grego é a palavra doxa, de onde nós extraímos a palavra doxologia, quando nós cantamos uma música que exalta a majestade de Deus. Tanto doxa no grego quanto kabod no hebraico tem o mesmo significado: peso e densidade. Como que eu posso entender isso? Bom, o uso dessa palavra é parecido com o que nós fazemos quando alguém fala alguma coisa muito pesada para você, e eu já estou fazendo uso da palavra, e você diz, nossa, isso que você está dizendo é pesado, isso que você está dizendo é duro, é denso. Sabe quando alguém chega e dá um pega, dá uma bronca, né? Fala alguma coisa muito, muito séria, aí você fala, nossa, isso que você falou é pesado, é duro. Ou o pastor faz um sermão daqueles exortando todo mundo, aí fala assim, o pastor pesou a mão hoje. Esse é o significado da palavra glória. Agora, como é que eu aplico isso na frase do apóstolo Paulo? Nos gloriamos na esperança da glória. Paulo está nos ensinando o seguinte, que quando nós estamos justificados diante de Deus, e nós sabemos de onde veio esta bênção, de onde veio a nossa salvação, nós nos gloriamos na glória de Deus. Ou seja, eu conheço um pouco mais de Deus e sei do poder, da grandeza, da infinitude, da majestade, da soberania de Deus, e então eu começo a enxergar o peso de Deus e da sua obra na minha vida, e eu não mais sou um teísta, como muitos do mundo aí que dizem, eu acredito que existe um Deus. Não, agora eu me glorio na glória de Deus. Por quê? Porque eu desfruto, porque eu contemplo, porque eu imagino, porque eu sou capaz de ter algum tipo de noção da densidade e do peso de Deus e da sua obra. A diferença entre isso e o contrário é você vir à igreja, por exemplo, e cantar muitos hinos, e talvez até repetir algumas orações, e sair daqui sem ter a menor noção de quem Deus é e do poder de Deus, e você simplesmente dizer assim, olha, eu vou, de vez em quando eu vou numa igreja, eu vou ali, vou aqui, eu canto alguns hinos. Então assim, olha, eu não sou uma pessoa incrédula, mas eu também não frequento igreja, eu também não participo de muitos cultos, eu não tenho uma religião definida. Essa é a diferença entre gloriar-se na glória de Deus e você ser simplesmente um teísta, alguém que diz que conhece a Deus. O apóstolo Paulo diz, quando nós conhecemos a justificação, quando nós recebemos e entendemos a justificação, nós passamos a nos gloriar na esperança da glória de Deus, porque eu começo a contemplar Deus com o peso que Deus de fato tem, e eu começo a adorar a Deus com o peso que Deus tem, e eu começo a orar e falar com Deus considerando a densidade e o peso de quem Deus é. Considerar a glória de Deus é isso, é entender que Deus é infinitamente maior do que eu, é entender que a obra que Deus realizou, ela é muito maior do que eu posso imaginar. O cuidado de Deus para comigo começa antes mesmo de eu ter nascido. O projeto de Deus para a minha vida em particular e para a sua foi traçado por Deus desde a eternidade. Nos gloriarmos na glória de Deus é entender tudo isso e perceber o peso e a densidade dessas coisas. Uma coisa é você viver aí achando que a Bíblia é só mais um livro,
e que Deus é apenas mais um Deus, e que a religião cristã é apenas mais uma religião. Outra coisa é você entender o que Deus fez por você e considerar então a glória de Deus, e então você se regozijar naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz. Isso traz deleite, isso traz satisfação para o meu coração. Agostinho, um dos pais da igreja, ele dizia: eu não me preocupo com o tipo de música que eu vou usar na igreja, porque as músicas são variadas. O que não pode acontecer é as músicas da igreja desconsiderarem a gravidade do peso de Deus. E aí ele estava usando o termo gravidade, não cientificamente, obviamente, mas muito bem poderia ser usado como a expressão científica do termo gravidade, que é peso. Então Agostinho dizia assim: eu não posso usar qualquer que seja a música, independente do estilo, sem entender a gravidade do peso da glória de Deus. Quando eu estou cantando ao Senhor, é diferente de cantar qualquer outra música. Por isso que você pode ouvir qualquer música que você quiser. Você não é obrigado a ouvir só hino. Mas quando você estiver ouvindo um hino ou cantando, você tem que considerar a gravidade do que você está fazendo. Por isso que quando eu viajo, eu tenho músicas seculares e eu tenho CDs de hino no carro. E o peso é nítido. Quando você coloca um hino, muda, é pesado. Ainda que o hino seja bonito, ainda que o hino seja maravilhoso e seja alegre, mas existe um peso, porque o que está sendo cantado não é apenas uma poesia, não é apenas uma conexão de palavras, não é apenas uma harmonia. O que está sendo cantado são verdades, verdades extraordinárias, verdades que mudaram a nossa vida, que mudaram a nossa história, que tem a ver com a nossa esperança, com o nosso futuro. Não pode ser recebido e entendido na mesma gravidade que você colocar uma musiquinha lá e começar a cantar qualquer coisa, como essas que são cantadas por aí. Então a ideia de gloriarmos na esperança da glória é a ideia de entendermos que o que nós esperamos, que o que nós aguardamos é algo de uma gravidade tremenda. O Deus a quem nós louvamos, o Deus que satisfaz o nosso coração, o Deus que nós adoramos é um Deus de densidade, não é uma ideia vazia, não é um vácuo, mas é alguém denso, poderoso, cheio de atributos, cheio de vontade, cheio de planos, cheio de propósitos, cheio de preceitos, cheio de leis, cheio de princípios, cheio de relacionamento, cheio de amor, cheio de cuidado, cheio de provisão. E tudo isso tem um peso muito grande. Não pode ser simplesmente alguma coisa para ser notada e não sentida de coração. Então, quando o apóstolo Paulo fala e nos gloriamos na esperança da glória, ele está dizendo: olha, agora, justificados, nós temos paz com Deus, nós temos acesso, nós falamos com Deus, por intermédio de Jesus Cristo, pela fé, nós temos acesso, a graça de Deus está derramada sobre nós, e nós estamos firmados nisso, e nós nos gloriamos na glória de Deus, e nós nos satisfazemos, e nós nos deleitamos na gravidade, no peso de Deus e da sua obra. Agora a pergunta é para nós, tornando isso prático: qual a gravidade do meu culto e da minha adoração a Deus? Eu considero a densidade de Deus na hora de adorá-lo? Ou quando eu me dirijo a Deus, eu me dirijo da mesma maneira como eu me dirijo a qualquer outra pessoa? Porque quando eu me sinto de fato justificado por Deus, eu entendo que tudo que eu recebi não é resultado do meu esforço nem do meu trabalho, mas é resultado do esforço e do trabalho de Deus desde a eternidade. É resultado do sacrifício de Cristo, é resultado das promessas de Deus a meu respeito. E quando eu vou louvá-lo e quando eu vou adorá-lo, eu tenho que considerar a gravidade destas coisas. E se há alguma coisa na qual eu devo me gloriar, eu devo me gloriar na glória, no peso e na densidade, no poder
e na grandeza de Deus, e não nas minhas obras, e não naquilo que eu faço, e não na segurança humana, e não na segurança dos nossos planos e projetos que são falíveis. Dentro deste pacote esperança, além de ter este ensino a respeito de nos gloriarmos na gravidade, na densidade de Deus, nós temos um outro presente aí, que é a própria esperança. Então agora eu vou pegar a palavra do meio dessa frase. Que esperança é essa? Eu vou dar 2 exemplos aqui de esperança e depois você vai dizer que esperança é essa que nós temos depois de sermos justificados. Uma esperança você pode descrever da seguinte maneira: imagine uma aranha tecendo uma teia para ali conseguir o seu alimento. Então ela tece uma teia numa cantoneira de uma porta e deixa aquela teia ali e aguarda que uma mosca, que algum bichinho caia naquela teia e aí ela possa se alimentar. E ela aguarda com esperança que algum alimento caia ali. E daí, em dado momento do dia, passa uma faxineira por lá com um espanador e bate. E a teia vai embora. Agora imagine uma outra cena. Um navegante está com a sua embarcação chegando ao porto, chegando ao lugar de destino, mas ele ouve pelo rádio que uma grande tempestade está chegando. E que essa tempestade pode jogar os barcos, tirar o barco da sua rota, pode trazer grandes prejuízos. E então o que esse navegante faz? Primeira coisa que ele faz, ele pega uma grande e pesada âncora, muito poderosa, e ele lança essa âncora no lugar onde ele quer ficar. E então vem o vento, vem a tempestade, bate o barquinho para lá, bate o barquinho para cá, e o navegante vai descansar porque não tem nada o que ele fazer. Mas ele vai descansar porque ele sabe que aquele vento e aquela tempestade não pode arrancar a sua âncora do lugar onde ele está. Nem a correnteza, nem o vento, nem a tempestade, nem coisa alguma pode tirá-lo do lugar aonde ele quer estar. Existem 2 esperanças: a esperança que confunde e que decepciona e que frustra, e a esperança que não confunde e que não decepciona e que não frustra. E essa esperança é a esperança que aquele que é justificado tem em Deus. Essa é a esperança da glória, e essa também é a esperança que é descrita aí no versículo 5. Veja lá: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É uma obra completa, é uma obra realizada, é uma obra que Deus não deixa pela metade, é uma obra na qual eu posso ter esperança, porque eu sei que Deus vai derramar no meu coração a medida certa do amor dele por mim, e ele vai guardar a minha vida, e ele vai ser a âncora da minha vida até o final. E um dia, a minha âncora que foi lançada lá na glória eterna, que foi lançada lá no céu, um dia eu vou ser puxado para onde está essa âncora, e nada vai impedir que eu chegue ao lugar aonde Deus me ancorou. Essa é a diferença. A esperança humana é como essa teia de aranha que eu descrevi para vocês, que uma pedrinha, um espanador, ou às vezes até uma pessoa passando rápido pode arrancá-la. E a esperança que não confunde, que é a esperança da glória, que está dentro deste pacote que Deus nos presenteou, da justificação, é como essa âncora. Então eu não posso admitir qualquer ensino que se diga bíblico, que diga para um cristão: olha, tome cuidado, porque dependendo do que você fizer essa semana, pode ser que na sexta-feira, se você morrer, você vai para o inferno. Nós vivemos num país que foi assolapado pela teologia da libertação, pela teologia da prosperidade e por uma série de teologias equivocadas, e todas elas têm como a fonte principal do lugar de onde elas beberam uma teologia que crê nesse tipo de coisa. E então as pessoas são ensinadas que se elas não fizerem isso ou aquilo, elas vão perder alguma coisa diante de Deus. Me diga uma coisa: essa teologia que diz que você perde salvação, que diz que você pode perder o céu, é uma teia de aranha
ou é uma âncora? Quando você é ensinado a respeito da sua salvação, e a sua salvação pode ser perdida por qualquer tipo de circunstância desagradável, qualquer tipo de tropeço seu, a sua esperança da glória é uma teia de aranha ou é uma âncora? Porque o que o apóstolo Paulo está colocando para nós é que justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, nós temos pela graça acesso ao Senhor, nós nos gloriamos na esperança da glória. O que significa isso? Significa que eu considero a densidade, a glória, a gravidade, o peso da obra de Deus, e eu tenho convicção que a minha vida, a minha justiça, que foi recebida graciosamente de Deus em Cristo Jesus, está ancorada na glória eterna, e ninguém pode me tirar isso, nem mesmo eu. Nós precisamos convencer o nosso coração disso. Quer ver como nós somos mal doutrinados nesse aspecto? Quando nós temos Santa Ceia aqui, e alguma pessoa chega aqui com a convicção de que fez alguma coisa errada, os presbíteros vão servir a Santa Ceia e a pessoa diz: eu não vou tomar. Você sabe por quê que existe essa prática? Por causa do ensino equivocado. As pessoas acham que o que elas fizeram pode arrancá-las das mãos de Deus. E as pessoas têm medo. Quer um outro exemplo disso? Quando você faz alguma coisa errada e você para de vir para a igreja. Você fala: não posso ir na igreja, porque Deus não vai me receber do meu jeito, do jeito que eu estou. E aí você vai e fala com a pessoa, e eu já ouvi muito isso como pastor: ah, pastor, eu preciso consertar um monte de coisa na minha vida para depois voltar para a igreja. Ah, pastor, eu preciso resolver um monte de problema na minha vida para depois voltar para a igreja. Sabe o que é isso? Isso é o resultado de décadas de ensino equivocado de teologia no nosso país, falando para as pessoas, ensinando para as pessoas que a esperança delas é uma teia de aranha, que todo esse plano e esse propósito de Deus para a vida delas pode ser estragado por alguma coisa que elas façam. Sabe qual é a coisa mais maravilhosa da graça, irmãos? Que a graça não depende em absolutamente nada de mim. Isso significa que Deus me salvou porque Ele quis, Deus me salvou porque Ele pagou o preço através do seu Filho, e Deus me salvou porque Ele planejou isso. Significa que não tem como eu estragar, nem que eu queira, o que Deus fez. É por isso que você lê nas Escrituras que os planos de Deus são perfeitos e não podem ser frustrados, nem por mim e nem por ninguém. Por isso o apóstolo Paulo então diz essa frase: nos gloriamos na esperança da glória. Sabe o que é mais gostoso? Sabe qual é o maior motivo para eu cantar na igreja? É porque eu estou ancorado em Deus, e Ele, na sua glória, na sua densidade, no seu poder, é a esperança, é a garantia que eu estarei com Ele por toda a eternidade, porque Ele me amou, porque Ele me conquistou, porque Ele pagou um preço, e porque Ele vai garantir a minha entrada no céu, independente de tudo que eu faça de errado ou queira fazer ao longo da minha história. Isso é maravilhoso. Esse é um grande motivo para eu dizer aleluia, para eu dizer glória a Deus, porque nós somos maus, e porque nós somos terríveis, e porque a nossa mente trama planos terríveis, porque o nosso coração deseja fazer coisas horrendas. Mas eu sei, e eu posso me gloriar, e eu posso cantar, e eu posso me rejubilar na glória de Deus, porque é Ele que garante, não sou eu. Quando você achar que a sua garantia
para entrar no céu for você mesmo, então significa que você não aprendeu nada ainda. A nossa garantia é Cristo e é Deus. Agora, ainda dentro desse pacote tem algo maravilhoso. Por causa disso tudo, o apóstolo Paulo vai dizer na sequência, versículo 3: e não somente isto, mas nós também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ora, o apóstolo Paulo não é de jeito nenhum masoquista. Não é isso. Não é essa a ideia do apóstolo Paulo. Mas a ideia dele é que agora eu entendo que a minha vida é um processo que está completamente nas mãos de Deus. E tudo pelo qual eu venha passar, até que esse processo seja concluído, faz parte do propósito de Deus. Então, eu posso não só glorificar a Deus e me gloriar naquilo que Deus me garantiu, pela sua glória, pelo seu poder, mas eu posso também me gloriar e me alegrar em Deus, por aquilo que Deus vai me fazer passar, até que Ele conclua a obra que Ele começou na minha vida. Então o apóstolo Paulo diz: então nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Por quê? Porque a tribulação, primeiramente ele diz, produz perseverança. Se você quiser trocar a palavra perseverança por outra, que seja mais fácil para o nosso entendimento, você pode trocar por resistência. Sabe o que a tribulação faz a gente ficar? Vou trocar por uma palavra melhor ainda: faz você ficar cascudo. Ser perseverante é ser cascudo. Não é ser cascudo no sentido de ser um sujeito grosso. É ser cascudo no sentido que você aguenta. Não tem jeito da gente adquirir resistência se não for através da tribulação. Você pode ter um belo exemplo do que é perseverança nos seus pés. Você, como eu, que vive dia e noite aí calçado, né? Experimenta chegar num sítio, em algum lugar aí no final de semana, tira o calçado, põe de lado e fala assim: eu vou ficar descalço hoje. Veja quanto tempo você aguenta. Experimenta andar numa estrada cascalhada descalço. Mas daí vai passar perto de você um senhorzinho que está cansado daquilo ali, não aguenta mais usar aquele chinelo que arrebenta a alça toda hora. Aí vai descalço. Aí você vê ele batendo na pedra ali, lugar que você não consegue nem pisar direito, o sujeito está correndo em cima. Mas como que ele consegue isso? Casca, resistência que foi adquirida como? Um dia doeu. Um dia ele pisou naquele chão e doeu. Mas ele pisou de novo, e ele pisou de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e ele foi adquirindo resistência até que ele não sente mais o peso, a dor que aquelas tribulações podem lhe causar. Perseverança é algo que nós só adquirimos quando nós atravessamos as tribulações. E aí ele diz: e a perseverança traz o quê? Experiência. Não tem jeito de ter experiência se você não resistir dentro da tribulação até o final dela. Sabe qual é o nosso grande problema com amadurecimento e com experiência? É que a gente quer sempre pular fora da tribulação antes dela terminar. Resultado: a gente continua sempre criança, a gente continua sempre infantil, a gente continua sempre imaturo, porque a gente nunca deixa Deus terminar o processo. Já perceberam isso? Aí você fala assim: ah, pastor, mas é impossível, Deus sempre termina o processo. Não estou dizendo que os planos de Deus falham, mas estou dizendo que a gente tem uma mania de querer driblar os processos de Deus. Então Deus coloca você dentro de uma tribulação em que, corretamente, honestamente, de forma cristã, você não tem como pular fora. Mas daí quando o negócio está ficando apertado, ao invés de você encarar como um cristão e dobrar o joelho e aguentar, vamos aguentar, aí você trama um jeito iníquo de sair do problema. É assim que a gente foge das tribulações e não adquire perseverança e muito menos experiência. E aí você vai lá e negocia os valores da sua fé, e você compra uma saída de dentro da tribulação, uma saída escusa. E aí Deus faz o quê?
vou ter que colocar o cara numa pior. Porque eu vou ter que ir colocando até uma hora que ele não consiga sair lá de dentro. Porque senão a gente não vai amadurecer. E lembra, quem é que se responsabiliza pela nossa âncora? Não é Deus? Se é Deus, não adianta você tentar fugir do processo de amadurecimento, de aperfeiçoamento e de experiência, porque Deus vai te colocar lá de novo, porque é Ele que está te trazendo, é Ele que vai te levar para a glória eterna, não é você. Então, por mais que você fuja, Deus vai te colocar lá de novo. Tem gente que fala assim: pastor, eu não entendo, parece que Deus não se cansa de mim. Ele colocou os olhos em mim e parece que Ele resolveu que Ele vai só provar a mim. Tem 20 pessoas ao meu redor, tem 300 pessoas na igreja, mas parece que Deus quer derramar provação só em cima de mim. Eu vou dizer: olha, provavelmente é porque você está tentando fugir tanto da tribulação, e você não deixa ela ser concluída na sua vida. O apóstolo Paulo diz: nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Por quê? Porque a tribulação produz perseverança, resistência, e a resistência me faz adquirir a experiência. E quando eu tenho uma experiência, de novo eu volto a me sentir seguro com a esperança. Aí eu tenho experiência. Sabe quando você conversa com uma pessoa que já passou por um problema e ela te enche de esperança, porque ela diz assim: meu filho, eu já passei por isso, olha, fique firme, porque olha, quando terminar você vai ver, vai estar assim, vai estar assado. Eu aguentei, eu passei. Quando você conversa com uma pessoa assim, o que acontece no seu coração? Se enche de esperança, porque quem tem experiência tem também esperança, porque sabe todos os passos do processo. Olha, eu já vi isso acontecer, começa assim, depois fica assim e termina assim. Isso é experiência, experiência traz esperança. Então o apóstolo Paulo fala: é assim que é a vida de um cristão. Nós nos gloriamos na obra de Deus, no peso dessa obra, e nós nos gloriamos também nas tribulações, porque elas são o processo através do qual Deus nos faz resistentes, Deus nos dá experiências e Deus nos dá a condição de vivermos com esperança. E por fim, essa esperança, ela não gera confusão, como nós já vimos. Essa esperança não confunde. Por que ela não confunde? Porque nós temos uma prova cabal do quão fiel e real é essa esperança. Que prova é essa? É o amor de Deus que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Não sei se você já teve essa experiência, eu espero que sim, acredito que sim. Mas não tem nada mais doce, nada mais gostoso do que quando você está assolapado por uma luta, uma tribulação, você fecha os seus olhos e começa a falar com Deus, e você sente o amor de Deus caindo sobre você como se fosse aquela ducha de água bem gelada quando você está no calor, e você sente aquilo trazendo refrigério para o seu coração. Você está no meio do problema, o problema não foi resolvido, a luta não foi embora, mas Deus derrama o seu amor dentro do nosso coração, e você fala: Senhor, olha, pode ser com luta, com tribulação, mas onde o Senhor for, eu vou junto. Porque não tem nada mais gostoso, não tem nada mais prazeroso do que sentir o amor de Deus derramado dentro do meu coração. Uma vida sem lutas e sem tribulações, e também sem o amor de Deus, não vale a pena. Aí quando você olha para um rico, para um milionário, eu não estou dizendo que a riqueza seja um problema, mas quando você olha para uma pessoa sem Deus, que tem tudo nesse mundo, você pode ter certeza de uma coisa: ter tudo nesse mundo e não ter o amor de Deus dentro do coração não vale a pena. É melhor você não ter nada, é melhor nós não termos nada, externamente falando, mas nós sentimos o amor de Deus sendo derramado no nosso coração. É como o Senhor Jesus ensinou sobre aquele homem que encontrou num campo uma pérola, uma joia preciosa. E o que ele faz? Ele vende tudo o que ele tinha para comprar aquele pedacinho de campo. Porque o tesouro que tinha lá dentro é mais valioso do que tudo que ele tinha na vida. É isso que Paulo está dizendo. Quando nós recebemos a justificação, nós recebemos o maior de todos os tesouros. Porque o amor de Deus é derramado dentro do nosso coração. Então eu posso me gloriar, inclusive nas tribulações. Resumindo, olha que grande presente. Primeiro,
nós encontramos um pacote e ganhamos o pacote que é a nossa justificação. E quando nós abrimos, nós encontramos dentro dele paz com Deus, acesso à sua presença e a capacidade de nos regozijarmos na glória, na densidade, na grandeza de Deus. E então nós descobrimos que dentro disso há um outro pacote com outro presente. É o presente da alegria em meio à tribulação. E dentro desta alegria, você encontra uma outra caixa, e quando você abre o laço, você encontra a perseverança. E então você recebe a perseverança, abre a caixa, e dentro tem um outro presente, que é a experiência. E quando você abre esse pacote, você tem um outro, que é a esperança. E finalmente, dentro da esperança, um último pacote, você abre os laços daquele pacote de presente, e você tem o amor de Deus derramado dentro do seu coração. A justificação é tudo isso, irmãos, e mais muitas outras coisas que nós vamos continuar vendo nas outras semanas. Que Deus nos ajude a nos gloriarmos na esperança da glória, nos gloriarmos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança experiência, experiência esperança, e que em tudo isso nós somos fortalecidos pelo amor de Deus que é derramado dentro do nosso coração. É assim que nós vivemos. Não é com falsa santidade, nem com falsa religiosidade, nem com a hipocrisia de dizer que nós não temos dificuldades nem problemas, ou que somos bons o suficiente. Nós não somos. Nós nada podemos fazer. A obra da qual nós desfrutamos aqui, dentro da igreja, como cristãos e fora dela, é uma obra que é 100% fruto do trabalho de Deus. E nós só nos deleitamos nesse trabalho de Deus e aprendemos e crescemos com Ele. É assim que Paulo nos ensina a viver. É assim que Paulo nos ensina o Evangelho. Amém?